Oi, gente. Pois é, eu tive uma conversa longa com o Guga Noblar e vocês vão ver no domingo a minha conversa completa, dividida em três partes. Mas eu resolvi separar esse trecho porque eu acho que ele é o trecho mais explosivo e peço a todos os inscritos que compartilhem em todas as suas redes sociais, porque eu acho que esse trecho a gente precisa fazer que muita gente conheça esse vídeo completo, né? Que vai trazer mais evidências, inclusive no final. Então eu sugiro que vocês assistam o vídeo todo. Mas então, no meio da minha conversa com o Guga Noblar, eis que ele, a gente falando inclusive de estratégias de como atacar o bolsonarismo, ele me conta uma informação que eu simplesmente desconhecia e que para mim foi uma bomba. Fala de um cara que é um fundamentalista, quase evangélico hoje em dia. Mas ele nunca foi. E aí você pode tentar desmontar. Exatamente. Agora, é mais ou menos essa a estratégia. É você tentar desmontar, é você tentar desconstruir esse personagem que ele criou, de ser um nacionalista, de ser um cristão, de ser um cara a favor da família, e mostrar que ele só é a favor da família dele, que ele é a favor de torturador, que ele nunca falou sobre Deus, sobre nada, ele só fazia. Experiência própria, eu já falei com o Bolsonaro umas 20 vezes na minha vida, porque quando os outros repórteres, você que eles entrevistavam, eu estava do lado, depois eu entrevistei, eu é que tinha que ir atrás do Bolsonaro. Se tem um cara que eu já falei na minha vida, é o Bolsonaro. Falei com ele mais de 20 vezes fácil. E nenhuma ele falou. Zero, ele falou de Deus. Ele terminou com Bíblia. Chegou na eleição, ele virou um pastor. Então, assim, tem como desmontar esse personagem que ele criou. Eu acho que é por aí. Opa, então quer dizer que Bolsonaro não é esse religioso todo? Que esse personagem super religioso foi uma construção para as eleições? Bem, essa foi a informação trazida pelo Guga Noblar, que conhece muito bem Bolsonaro, já entrevistou muitas vezes Bolsonaro, aliás, como ele mesmo disse. E aliás, eu encontrei uma entrevista do Guga Noblar com o Bolsonaro que eu achei bastante interessante para a nossa discussão aqui e vou incluir ela, mas as evidências de que Google Noblar está dizendo são fortalecidas por vídeos que eu vou deixar para o final desse vídeo. Mas tem um valor de entretenimento essa entrevista do Google Noblar com o Jair Bolsonaro na época deputado. Vamos ver. E depois ele gravou um vídeo, disse que eu sou um homem perigoso. Confesso que eu não entendi. Bolsonaro, olha, o senhor entrou no avião com o celular ligado, chegou do lado do seu maior inimigo político aqui da casa com o celular ligado, claro sinal de provocação, ele saiu, sentou em outro lugar e o senhor disse que foi vítima dessa história, o senhor foi o vilão, né? Vamos falar a verdade. Imagine o contrário, se eu estou sentado ali, ele, ao sentado do meu lado, eu levanto. Imagina a confusão que ia dar, né? Se ele chegasse gravando um vídeo, seria uma provocação dele. Faria sentido o senhor sair daquele lugar. Eu estava ao lado da minha cadeira, exatamente, gravei. Tá ok? Gravei. Por quê? Caso eu não estivesse gravando, ele ia fazer a mesma coisa, ia procurar coleguinhas na mídia que tá apinhada de gays, aí tem bastante, nessa área tem bastante, né? Ia contar a historinha dele. Ele perdeu. O senhor acha que ele saiu do seu lado porque ele não queria estar ao lado de um heterossexual? Ele te acha então homem, é isso? A heterofobia é uma coisa gravíssima. Você não tem conhecimento, aí não sabe o que é heterofobia. É uma coisa. Eu tô com medo de você aqui, perto de você. Heterofobia. Querer dar uma historicamente, os heterossexuais foram perseguidos quando? Pronto, vocês viram aí Guga Noblar e Bolsonaro conversando com bastante intimidade e tiveram muitas outras conversas ao longo dos anos, não é? Mas aí eu fiquei me perguntando, será que tem algum exemplo de uma contradição clara de uma coisa que Bolsonaro disse sobre a questão da religião em entrevista ou em algum outro cenário e na época da campanha ele disse exatamente o contrário? Vocês poderiam pensar que não tem, mas eu encontrei. Tem sim, tem uma contradição clara. Veja o que ele disse na entrevista e depois veja o que ele disse para uma multidão de apoiadores e vocês vão perceber que são coisas muito diferentes. Muito mesmo. Roberta quer saber exatamente sobre isso, sobre o Estado laico e o que o senhor pensa exatamente sobre outras religiões, principalmente aquelas de matrizes africanas. Sem problema nenhum, tá? A religião é livre no Brasil. O Estado é laico. Eu tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristão.
Os outros 5% é dessas religiões como essa daí, tem que respeitar. E o restante, 3, 4, 5%, são ateus, sem problema nenhum. O que nós não podemos admitir que uma religião venha para cá em nosso meio, querer impor a sua vontade pela força. Estado laico, respeitar o direito das minorias, ele disse isso em entrevista. Mas e quando ele estava em modo campanha? Como foi que ele se expressou? Vamos ver. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que se dividiu. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. Nós vamos descer para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Pois é, gente. Vimos aí dois personagens bem distintos. Um, em uma entrevista que diz que o Estado é laico, que as minorias precisam ser respeitadas, que até os ateus devem ser respeitados, né, naquele contexto da entrevista. E em um outro contexto, em campanha presidencial, dizendo que não tem essa de Estado laico não, que o Estado é cristão, e que esse personagem fundamentalista cristão, diz que se as minorias não se curvarem às maiorias, elas podem até desaparecer. Mas esses dois vídeos, eles fortalecem muito a tese apresentada pelo Guga Noblat. A tese que o Guga Noblat apresentou não é apenas que Bolsonaro não era uma pessoa muito religiosa, mas que Bolsonaro construiu um personagem para se candidatar à presidência do Brasil e acabar sendo eleito. E de fato, isso parece ser verdadeiro. Ele não era um religioso fervoroso no passado, não falava tanto assim de religião, mas quando se candidatou, não parava de falar disso. Ele, no passado, era um defensor de um Estado ativo e grande na economia. Quando ele se candidatou, ele abraçou Paulo Guedes e trouxe uma plataforma liberal de diminuição do tamanho do Estado na economia. No passado, ele era um grande defensor da não privatização das empresas e chegou a sugerir que Fernando Henrique Cardoso devesse ser fuzilado pelas privatizações. E agora, ele e Paulo Guedes estão defendendo as privatizações. Então o Brasil não elegeu um mito no sentido de uma lenda heróica, né, que teria chegado à presidência. Não é um Messias, nem um mito, nesse sentido. O Brasil elegeu um personagem. E que tipo de personagem ele é? Ele é, claramente, um demagogo. Aquele que diz o que ele acha que vai agradar e que vai agradar as multidões. Ele adotou o liberalismo para agradar os grandes empresários e as grandes empresas. Ele adotou o fundamentalismo cristão extremo para agradar o setor evangélico e as pessoas mais religiosas desse país. Esse é Bolsonaro. O que Bolsonaro realmente acredita e o que ele realmente pensa, eu não sei, porque ele, como vocês viram aí, ele entrou em completa contradição. Ele disse em uma entrevista que o Estado é laico, e na outra entrevista, ele disse, na fala dele pública, ele disse exatamente o oposto. E esse não é o único exemplo que ele fez isso. Portanto, esse é o Bolsonaro. E é isso que eu tenho para dizer sobre o assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu, André Teixeira Jacobina, agradeço que se você se inscrever, dar um like e compartilhar, confira os links para nossas outras redes sociais, numa mensagem destacada, um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.